Boa tarde, gente. Bora começar mais uma aula de matemática. Na nossa aula de hoje, nós iremos falar sobre a função cosseno. A função cosseno, gente, ela é muito parecida com a função seno, tá bom? Então, baseado naquela aula, a função seno foi mais, a gente aprofundou mais. Então, nessa aula de hoje, baseado na função seno, a gente também vai ter as mesmas características, tudo bem? Então, deixa eu compartilhar aqui minha tela. Qualquer dúvida, todo mundo já sabe, pode ligar o microfone, colocar a mensagem aqui no chat, que a gente está observando tudo. Então, vamos lá. Aqui, vamos lá. Função cosseno. Bem, gente, o que vem a ser uma função cosseno? Da mesma forma que nós trabalhamos a função seno, a gente vai ter que uma função cosseno é toda função do tipo f de x igual a quem? Cosseno de x. Não tem nada que dizer. Toda vez que você vê isso daqui, é uma função cosseno. A função para que seja cosseno, é claro que deve existir a função cosseno. Tudo bem? Tem que existir a relação cosseno. A primeira coisa que a gente deve saber é o domínio, tá? E aí eu pergunto a vocês, assim como na função seno, aqui a gente também vai ter o domínio sendo o conjunto dos números o quê? Reais. O que é isso? Existe o cosseno de qualquer número, qualquer arco, qualquer ângulo. Há necessidade da gente saber? Não. Devemos saber daqueles que são notáveis. E lhes digo, vocês todos já têm condições de saber o seno e o cosseno, assim como a tangente de qualquer arco, seja ele os notáveis e aqueles das reduções no segundo, terceiro e quarto quadrante. Tudo bem? Quem é a imagem? Quem é a imagem da função cosseno? A imagem dela, assim como na função seno, serão valores que irão variar de -1 até 1. Tenho certeza que vocês conseguem enxergar isso. Que círculo feio. Aqui piorou, mas não tem nada não. Tá? Aqui a gente já sabe que o eixo horizontal é o eixo dos cossenos. Aqui é o raio, né? Então aqui -1 até quanto? 1. Por favor, eu vou colocar por dentro. Aqui seria exatamente -1 raio, e aqui quem? 1. Pois a função cosseno ela vai estar variando dentro desse intervalo aqui, tá? Se eu vou destacar aqui um arco do primeiro quadrante, ó, o cosseno dele é a projeção dele sobre o eixo dos cossenos. Então, ó, se um arco está lá no segundo quadrante, ela vem até aqui, ó, eu projeto sobre o eixo dos cossenos, então tá aqui o seu valor, tudo bem? Não confundam a imagem exatamente com o arco, tudo bem? Então, a imagem da função cosseno, tá? Assim como da função seno, varia de -1 a 1. O que é que a gente vai ter com o período? A repetição. Quem é o período da função cosseno? O período dela é igual a 2π. O que é que significa 2π? Uma volta inteira no ciclo trigonométrico. Está aqui de novo, ó. Eixo horizontal é o eixo dos cossenos. Então, imagina só que eu tenho um arco aqui, ó, x, tá? Então, ó, esse valor aqui, ó, esse valor até aqui representa o quê? Isso aqui representa o valor de quem? Do cosseno de quem? De x. Então, para que ele se repita, eu vou dar exatamente uma volta completa. Ó, e parou aqui novamente. Então, observa que esses dois arcos são côngruos, possuem a mesma extremidade no ciclo trigonométrico e diferem apenas pelo número de voltas aqui no ciclo. Tudo bem? Alguma dúvida? E a função cosseno é uma função par. Alguém está lembrado o que é uma função par? Nós definimos isso aí na aula passada. O que é isso, professor? O cosseno de -x é a mesma coisa do cosseno de quem? De x. Domínios opostos, imagens o quê? Imagens iguais. Como é que a gente encontra isso daqui, professor? Vamos lembrar da redução do ao primeiro quadrante. Tá bom? Vamos colocar aqui, demonstração. Demonstração.
Gente, nós aprendemos o quê? Que o seno de 360 graus menos x, o que acontece? Olha só, ó, bora botar o ciclo de novo. É muito importante, gente, o ciclo trigonométrico. Está aqui o eixo dos cossenos. Está aqui 360 graus, tá? O zero também, tá? 0, 360. Alternado. Aqui está o 0 grau e aqui também está quem? 360 graus. Eles são congruentes, tá bom? O zero difere 360 só o número de volta. O zero não dá nenhuma volta. O 360 dá uma volta completa. O que é 360 menos x? É uma expressão que volta para o quarto quadrante. Tá bom? No quarto quadrante, o cosseno ele é o quê? Ele é positivo, não é? Então, o seno de 360 menos x, desculpa, que seno, João Filho? Tá falando é de cosseno, vem falar seno. Então, o cosseno de 360 menos x é o próprio cosseno de quem? De x, ó, volta para o quarto quadrante, ó, não é? 360 menos x volta para o quarto quadrante. No quarto quadrante, o cosseno ele é positivo. Mas eu observo que o 360 graus, ele coincide com zero. Zero menos x, que é o próprio quê? Cosseno de x. E quem é zero menos x? É o próprio menos x. Então, cosseno de menos x é o próprio cosseno de x. Isso caracteriza a função cosseno ser uma função dita o quê? Par. O que é uma função par? É aquela em que os domínios são opostos e as imagens também serão o quê? Opostas. Tudo bem, gente? Até aí, tudo bem? O que foi que mudou do que a gente falou aqui para a função seno? Domínio é o mesmo, a imagem é a mesma, o período é o mesmo. Só a função seno, que ela é ímpar, e a função cosseno, ela é uma função o quê? Par. Não esqueçam disso, tá bom? E o gráfico, tá? Vamos entender o gráfico da função cosseno, tá bom? O gráfico. Vamos lá. Eita, vou tentar fazer bem bonitinho, tá? Vou botar aqui, ó. Um aqui, ó. Tcharam. E outro aqui. Aqui, ó, forma. Aqui, a outra eu vou botar para cá. Tomara que fique bem certinho. Tá, tá. Tá bom? Aqui eu vou colocar o 1. E aqui eu vou colocar quem? Menos 1. Aqui, π sobre 2. Tentar botar os espaços tudo igual. Vocês olham aí, tá bom. Π sobre 2. Π. Aqui, bem por aqui assim. 3π sobre 2. 3π sobre 2. E uma voltinha completa bem aqui, 2π. Tá bom? Tá parecido, não tá, gente? Então tá aqui x, né? Que é exatamente os arcos. Tá aqui quem? F de x igual a quem? Cosseno de x. Eu pergunto, gente, farei preto. Quanto é ó, o zero? Vou botar aqui o zero, né? Tem que botar o zero. Quanto é o cosseno de zero, gente? Quanto é o cosseno de zero? Bora? Bora lembrar, gente. Bora só olhar para o ciclo trigonométrico aí, ó. 1. Cosseno de zero é 1. Aqui, ó, eixo dos cossenos, ó. Só olhar para cá, ó. Cosseno de zero. Quanto é o cosseno de 90 π sobre 2? De 90 graus. Hein? Π sobre 2 tá bem aqui. Aqui é π. Aqui é 3π sobre Zero. 2. E aqui é 2π. Que é zero, né? Seno de, cosseno de π sobre 2 é quanto? Zero. Então, marca π sobre 2. Quanto é o cosseno de π? Quanto é o cosseno de 180? Menos 1. Menos 1. Muito bem, muito bem. Eu acho muito bom, gente. Muito bom a participação de vocês. Menos 1. Cosseno de 3π sobre 2 ou 270? Zero. Zero. Porque 270 está sobre o eixo de quem? Dos senos. E para finalizar, cosseno de 2π? 1.
Aí, ó, junta tudo aqui, ó. Eu acho que não vai ficar muito feio, não, esse gráfico, tá? E aqui, ó, vou usar um vermelhinho, tá bom? Olha só, como que é o gráfico dessa função? Pã, decresceu e fez isso. Olha, não ficou muito feio, não. Eu voltei no tempo? Como assim, Edjaí? Como assim? E o gráfico da função cosseno é chamado de cossenoide. Gente, o que vem a ser o gráfico da função cosseno? A gente pode enxergar que o gráfico da função cosseno nada mais é do que uma translação de π sobre 2, tá certo? Para a minha direita, tá ok? E aí ele fica sendo exatamente o gráfico da função seno, tá ok? Então, já é um déjà vu, olha aí. Então, gente, é importante que você observe a diferença fundamental que vai existir em relação ao gráfico da função seno e cosseno, tudo bem? Aqui a gente enxerga o quê? No primeiro quadrante, que representa aqui, ó, de 0 a 2π, ó, isso aqui tudo representa o quê? O meu primeiro quadrante. No primeiro quadrante, a função cosseno ela é o quê? Observa que ela está, ó, diminuindo. No primeiro quadrante, a função cosseno ela é decrescente. Aqui, ó, aqui representa o quê? De π sobre 2 até π. Π sobre 2 até π. Isso aqui representa o segundo quadrante. No segundo quadrante, a função cosseno ela continua sendo o quê? Ela continua sendo decrescente. Aí ela parte de π até 3π sobre 2, que representa o quê? O terceiro quadrante. No terceiro quadrante, a função cosseno ela já passa a ser o quê? Crescente. E aqui, ó, no quarto quadrante, tá bom? A função ela já passa a ser agora o quê? Crescente. Tudo bem? Uma coisa, gente, que vocês têm que notar é que no período ele sempre vai começar, ó, e terminar com os mesmos valores, seja da função seno ou seja da função cosseno. Deixa eu mostrar isso para vocês, ó. Ela sempre vai ter essa simetria. Por quê, professor? Lembra, ó, porque é um período, ele começou num ponto e vai terminar no mesmo ponto, tá? O 0 e 2π. Por isso que a partir daí ela passa a ser o quê? Ela passa a ser periódica. Deixa eu mostrar para vocês aqui a aula passada. Cadê? Função seno. Tá aqui, acho que é aqui, ó. Tá, ó. Se a gente observar no gráfico aqui, ó, olha aí onde foi que ela começou. Exatamente no ponto 2. Olha só aqui, ó. Começou aqui, ó. Por isso que o período dela, ó, tem que estar, ó, alinhado com ela, ó. Começou, ó. Você pode traçar essa linha aqui, ó. Exatamente terminou aqui, tá? Deixa eu levantar um pouquinho mais aqui para mostrar para vocês. Não estou entendendo por que isso aqui tá desse jeito, tá? Tem que igualar aqui tudo, tá? Aqui o CTRL. Presta atenção, já filho. Tá? Olha só o que aconteceu aqui, mas agora tá pequeno demais para você, não tá, ó? Mas, eita. Ó, o que é que a gente tem aqui, ó? Começou no zero e finalizou aonde? No zero. O que é que tá acontecendo aí? Translações. Então é importante que você enxergue isso daí, tá bom? Tomara que não tenha bagunçado meu outro trabalho. Tá aqui. Tudo bem, gente? Então, ó, esse é o gráfico da função cosseno. Quero mostrar para vocês lá no aqui no programa, tá? Olha só. Limpar tudo, não gravar. Olha só, entrada. f de x igual cosseno de x, tá?
Eu só quero isso. Não vou, por enquanto, mexer com nada, tá bom? Olha que coisa chocante, gente. Olha aqui, tá? Que é que, ó, eu vou de novo, agora eu vou acertar. Configurações, pi, tá? Quero pi. Pronto, deixa eu fechar. Tá aqui. Gente, aonde foi que minha função começou? Exatamente no 1. Eu quero que vocês prestem bastante atenção para a gente estar fazendo. Eu quero agora que vocês liguem o microfone, tá bom? Gente, quem é que está começando aqui a função seno? Tal, cosseno, desculpa. Aqui não tem um cosseno? Não tem? Só me digam sim. Estão enxergando bem aqui? Não dá para Sim. escrever aqui. Então, Sim. então, ó, quem é o valor máximo que ele assume? Fn. 1. Prints, ganhando aqui. Deixa eu ver aqui. Gente, eu vou ficar só por aqui, tá? Bem que tem um cosseno, né? Então, ora vai ser 1 vezes menos 1, que vai ser o valor mínimo menos 1. E o valor máximo seria 1 vezes 1, que é um valor máximo. Então, ele vai variar de menos 1 até 1, do jeito que a gente até falou lá no período, a imagem da função cosseno, ó. Ela começou aqui, ó. Onde é que termina ela? O período é esse aqui, ó. Daqui, ó. Segue a mãozinha aqui, ó. Fazendo isso. O período dela é quanto? 2π. Gente, se eu colocar um 2 aqui, o que é que vai acontecer? Esse 2, ora, vai multiplicar por 1 e ora vai multiplicar por menos 1. Então, quem é a variação? Ó, de menos 2 até quanto? 2. Sim ou não? Sim. Desculpa. Então, se eu colocar agora aqui 2 mais 1. 2 mais 1 já é, né? Bota aí, diz aí um valor aí para somar 1 mais 2, né? Bota 1 mais 2. Olha o que foi que aconteceu. Vocês conseguem enxergar por que aqui é menos 1? O valor mínimo dela? Ó, o período começa aqui e vai terminar aqui, ó. Por favor. Eu não mexi em nenhum momento no período, ó. Lembra-se que eu não mexi no período. Quando é que eu vou mexer no período? Quando eu mexer no coeficiente de x. Tá ok? Eu vou mexer no período quando eu mexer no coeficiente de x. Então, ó, 1 mais 2. Por que que é 1 mais 2, ora, 1 vezes 1, que dá, ó, 2 vezes 1, 2. 1 mais 2, 3, dá o valor máximo. Quando eu multiplicar por 1, que é o valor máximo. Quando é que seria o valor mínimo? Quando eu multiplicar aqui por menos 1. Então, fica 1 mais 2 vezes menos 1, que fica 1 menos 2, que é quem? Menos 1. Sim ou não? Sim. Se eu colocar só 1 mais, olha, ó, ele está variando de quanto? Do 0 até quanto? 2. Por que é do 0? Porque fica, ora, 1 menos 1, que é quem? 0. E ora, 1 mais 1, que é quanto? 2. Tá aí. Isso é lindo, é lindo. Tá bom? Então, aquela dicasinha que eu falei para vocês vai ser muito tranquilo. Então, deixa eu tirar aqui, deixar minha função cosseno normal. Gente, é muito massa isso aqui, da forma como vocês estão aprendendo. Nunca eu dei aula dessa forma aqui de funções trigonométricas, mostrando isso aqui para os meus alunos. Pronto, voltei para ela bonitinha, originalzinha, tá bom? Então, vocês já viram que o coeficiente de x vai variar aqui no eixo y. Agora, o coeficiente de x, eu vou botar um 2. Como é que fica se eu botar o 2x? Como é que fica o período, hein? O período fica quanto? Faz Pi. aí. Vai ficar quanto? Pi. Muito bem. Por quê? Porque seria 2π dividido pelo coeficiente de x, que é 2, né? 2π dividido por 2 dá π. Bora ver se é mesmo? Olha aí. Olha aí a mãozinha, ó. Começou aqui, ó. Terminou no π. Aqui já é outro período. Outro período. Tá ok? Então, rapaz, isso aqui é muito lindo, tá? O que é que vocês estão vendo aqui, ó? Eu multipliquei por 2, tá? Agora, se eu multiplicar por 3, hein? Quem é que vai ser o período? 2π sobre 3. Ó, o período vem aqui, vem parar bem aqui, ó. Tá? Só que nesse número aqui é meio, não tá legal não, porque eu vou pegar um dividir por 2, por 4. Período, ó, começa aqui, ó, termina bem aqui. Quem é aqui, ó? Π dividido por 4. Tá bom esse número aqui? Então, o que é que vocês estão vendo? Quanto mais eu multiplico, quanto mais eu aumento, mais o período ele está se encaixando aqui, ficando mais apertadinho, ó. Ó para cá, vou comentar aqui, ó. 4, ó.
Tá só o x. Ó, onde é que está o período dele, ó? 2π. Preste atenção, gente, ó. Eu vou só aumentando aqui, ó. 1, ó. 2. Olha, ó, já está diminuindo. Vou botar aqui 3. 23 não, 3. Olha, ó. 3, ó, o período já está aqui, ó. Daqui até aqui, ó. Tá diminuindo, ele tá apertando, ó. 4. Viu? 4. 5. Botar um 10. Pular aqui logo para 10. Olha aí como é que fica. Então, o período da função, quanto maior, mais ficando apertado. Tá bom? Aí, ó. Beleza. Mas aí, ó, o que é que eu faço? Eu vou colocar aqui, ó, x mais 1. O que é que vocês estão vendo aí nessa função agora, hein? O que foi que ocorreu aí? Expandiu. Hã? O período meio O que período continuou. A imagem continuou de quanto? De -1 a 1. O período continuou quem? 2π. E aí, o que foi que vocês acharam que mudou, ó? Vou colocar Ele se movimentou para a esquerda. Ó, 2. Se eu botar um A 2. onda. Aí, ó. 2. A onda, muito bem, gostei. O que é que vocês estão vendo quando eu estou aumentando? Ó, mais 2. Mais Ela tá. 3. O começo dela também se movendo, onde ela se inicia. Justamente, ela está movimentando exatamente onde ela vai começar. O importante é que você enxergue o quê? Exatamente que ela sempre vai ter o período de -1 a 1, não mudou nada, e ela está abrindo exatamente aqui, ó. Essa linha, ela é como se ela estivesse esticando mais assim, ó. Tá bom? Mais 4, ó. Aí, ó. Pode ver, ó. Tá bom? Ela vai sempre estar aumentando aí. Deixa eu botar um número maior, botar um 10 agora. Aí, ó. Tudo bem, ó? Ela está variando exatamente o seu ponto está começando e está terminando. E se eu dividir aqui por x, dividido por 2, o que é que você viu aqui, ó? Cosseno de x sobre 2. Olha, ó. Para cá. Quem é o período dessa função agora? De x sobre 2? 4. 4π. Olha, ó. Deixa eu diminuir, ó. Tá aqui, ó. Continua tendo imagem de -1 a 1. E o período dela tá 4π, ó. Começou aqui, ó. Fez aqui, ó. Terminou aqui, ó. E o período é quanto? 4π. Tudo bem, gente? Gente, isso aqui é muito lindo, vocês estarem observando tudo isso. Vou minimizar aqui e vou colocar lá nos exemplos agora. Gente, meu objeto de estudo do mestrado é esse aqui, esse assunto, tá? E eu vou trabalhar com vocês na próxima aula fenômenos que trabalham com função seno e cosseno, fenômenos periódicos. Por exemplo, aumento das marés. As marés, elas aumentam e diminuem. Tudo que é fenômeno periódico, ele pode ser modelado através de uma função trigonométrica, seja ele a função seno ou seja ele a função cosseno, tá bom? Deixa eu colocar aqui um exemplo para vocês. Ainda não é exemplo não, desculpa. Então, a gente tem que lembrar o quê? Que a função cosseno, apesar de já ter definida ela como seno f de x igual a cosseno de x, ela pode ser escrita também da mesma forma da função seno f de x igual a mais b vezes o cosseno de quem? De cx mais quem? Mais d. Tá bom? Então, isso é importante que vocês saibam e identifiquem. Não é todo professor, gente, não é todo livro que explica isso daqui, não, tá? Então, vocês estão tendo uma grande chance de observar o comportamento dessa função, onde o a e o b estão associados a quem? A imagem dessa função, tá bom? E o C está associado a quem? Ao período, tá bom? Não esqueça que o período dessa função vai ser quem? 2π dividido pelo módulo de quem? De C, tá bom? Deixa eu apagar aqui, tá? Tá, tá, tá bom? Aí eu vou colocar aqui um exemplo agora para vocês. Vem aqui, tá? Exemplo. Determine
Determine. Lembrar que eu não vou perguntar quem é o. É determine. Eu não vou perguntar quem é o domínio, porque o domínio dessa função todo mundo sabe que é os reais, né? Não quero de maiúsculo, não. Toda hora essas coisas de maiúsculo. Determine a imagem e o período das seguintes funções. Dois pontos. Letra A. Quando é minúsculo que eu quero. F de x igual 3. Ah, depois você já fica. Ah, isso é besta isso aí. 3 vezes x, 2x, mais. Vou botar um pi. Não vou botar pi, não, porque o pi aí eu vou ter que botar aí mais um. Mais 4. Tá bom? Não vai mudar nada. O pi é um número real também. B. F de x. Já estão olhando, já estão dizendo até a resposta. É igual 2 mais cosseno de x sobre x sobre 2. Isso aqui é bom que a gente enxerga. Mais pi. Não fica tão feio. Botar menos 3. E por último, C. F de x igual a menos 1 mais 3 cosseno de x sobre 3 mais 5. Tá bom. Vamos à obra, galera. Por favor, determine aí quem é o domínio e imagem. Tá bom? Enquanto isso, vocês estão copiando, então. Hein, gente? Sim, sim. Copia só a primeira. Esse 4 vamos mudar para pi, para ficar mais bonito. Oi. Oi, tô lhe ouvindo. Procurar um pi. Inserir equação. Cadê os pi? Tem um pi perdido por aqui, tá aqui. Ctrl C. Ctrl V. Que história é essa? Assim. Pode igual, eu vou só mudar aqui para pi, tá bom? É o seguinte agora, já tem um pi bem aqui, né? Tá aqui, pi. 5 pi. Vocês querem que eu plote o gráfico para a gente conferir também? Sim, sim. Vamos lá. Eita, meu Deus do céu. Bora lá. Na primeira, quem é a imagem? Agora não vai a caneta. É de encabular, viu? Ah, tem que sair todinho. E, gente, quem é a imagem e o período das funções? Professor, você tá compartilhando? Tô não, tive que sair porque deu um tilt aí na caneta. Vou voltar agora. Agora sim, ó. Vou botar uma caneta azulzinha. Pronto, já tá uma caneta azul. Vamos lá? Quem é a imagem dessa função? Cosseno? Só olhando. Quem? Posso colocar direto?
Quem é que vai ser a imagem dessa função? 3 cosseno, quem é a imagem? Bora lá. Menos 3 e 3. Vai variar de menos 3. Vai variar de menos 3 até onde? Até 3. Alguém tem dúvida o porquê disso? 3 vezes menos 1, menos 3. 3 vezes 1, 3. Quem é o período dessa função só olhando? Hein? Pi. Pi. Por que seria 2π dividido pelo coeficiente de x é 2, né? Dividido por 2. Então, o período vai ser quanto? 2 dividido por esse 2 vai ser exatamente π. Tá bom? Alguma dúvida? Não, né? Querem que eu O faça? mais Professor, e esse mais nada. pi, professor? Não, isso aqui apenas ele vai largar a curva. Ele não tem função. A gente só olha para o coeficiente de x. Tá bom? E esse aqui. Esse aqui tem a ver com imagem e a ver com período. Esse π aqui, ele alarga, tá bom? Ele faz uma variação no gráfico. Tá bom? Posso estar mudando aqui, ó. Pi, tá? Bora para lá, bora ver se a gente acertou, bora. Então, decora aí. 3 cosseno de 2x mais π. 3 cosseno. Vou botar aqui. É 3 cosseno de quem mesmo? 2x mais 2x mais pi. Dois x mais, vou botar aqui π. Tcharam! Eita. Bora lá. Quem é a imagem da função? Menos 3 até quanto? 3. Então, cosseno, ó, vai tchon, tchon, e parou bem aqui, ó. Tá? Olha, ó. O período dela é esse aqui, ó. 1, 2, aí vai, ó. 0, que ponto é esse aqui? Π sobre 2. Quem é esse ponto aqui? Vai ser π. 3π sobre 2. Aqui 2π, que no caso aqui, ó, é exatamente a imagem. Tudo bem, ó? Começou, ó, e a gente achou que é π mesmo, ó. Aqui ele vai continuando, ó, um monte de coisa. Ó, o π, quem me perguntou agora, ó. Posso até juntar aqui, ó. Deixa eu tirar aqui. Vamos colocar aqui, ó. Vamos só observar. Lembrar que esse π é o mesmo valor de 3,14. Se eu botar mais um, olha, ó, ela tá abrindo aqui essa curvatura aqui, ó. Tá, ó. Essa distância aqui de um pro outro, ó. 1. Por causa desse valorzinho aqui, ó. Mais 2. Aí, ó. Ela fica abrindo cada vez mais, ó. Tá? E assim por diante. Mas, botar mais 6. Então, tá aí, ó. Tudo bem? Essa é a explicação. Vamos lá. Aqui, quem é a imagem dessa função? Quem é a imagem? Menos 3 e 3? Tem que ser do menor. Vai ser. Aqui é 2 mais. Menos 2 e 2. Não, cuidado. menos 1 É 2 e mais. 3. Então é Pera. 2 mais menos 1. Vai ser menos 1 e 3. Mais 1. Então a imagem dela vai ser quem? Mais por menos, menos, né? Então 2 menos 1, 1. E o 2 mais 1 é quanto? 3. Lembra que a imagem está associada ao eixo Y. O menor valor que ela assume é de 1 até 3. Tudo bem? E o período? O período não é 2π, mas a variação. Quem é o coeficiente de x aqui? Lembrar que isso aqui é a mesma coisa de quem? F de x igual a 2 mais cosseno de quem? X sobre 2 mais quem? Menos 3π. Menos 3π. Tá? Então, quem é o coeficiente de x aqui? Esse 4 aqui. X sobre 2. Não, coeficiente de x. Tá. É 1 X sobre sobre 2. 2. 1 sobre 2. 1 sobre 2, ó. 1 sobre 2. Sim? Toda vez que o coeficiente não aparece, subtende ser igual a 1. Dividido por quem? 1 sobre quem? 2. Então, dá 2π dividido por 1 meio. Divisão de fração. Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. 2π vezes 2 é quanto? 4π.
Então, o período dessa função, deixa eu ajeitar aqui. Então, nós vamos ter o quê? Que o período dessa função é 4π. Tá bom? Bora lá para o programa. 2 mais cosseno de x sobre 2 menos 3π. Coisa aí, lembra aí, meu povo. 2 mais cosseno. 2 mais cosseno de quem? X sobre 2 foi? X sobre 2. O que mais? Menos 3π. Menos 3π. Aí. Olha. Quem é o valor mínimo? 1. Quem é o valor máximo? 3. E o período, ó, começou aqui, ó, foi aqui, ó, e parou bem aqui, ó. Tá bom, ó. Só você olhar, ó. Pi. Aqui já tem 2π, bem que esse teria 3π sobre 2, uma volta completa aqui, ó. Para que ele fosse uma volta completa, ele começou e terminou no mesmo lugar? Não, ó. Então, ó, recebe aqui, ó, subiu, ó. Quando ele voltou aqui, foi que ele fez o período completo. Tá ok? Então, isso aqui é chocante. Tá lá, período 4π e a imagem de 1 até quanto? 3. Tá bom? Bora lá. E essa daqui fica com vocês, bora? A imagem é menos 4 e 2. Não sei. Bora fazer. Vamos fazer, né? A imagem aqui. Tentem fazer todo mundo, né? Fica menos 1, mais 3 vezes menos 1. E menos 1, mais 3 vezes quem? 3 vezes 1. Opa, é aqui, presta atenção. Tá? Então a imagem vai ser o quê? A imagem vai ser Menos 2 e menos 2. 1, menos 3 e menos 1 mais quem? Mais 3. Tem que fazer a multiplicação primeiro, né? Aham. Primeira multiplicação, muito bem. Menos 1, menos 3, menos 4. 3 menos 1, 2. Tá? Menos 4, menos 2. Quem é o período dessa função? 2π. Período da função, 2π. Ah, Maria. Período da função, 2π. Quem é o coeficiente de x, né? Né, um terço? Sim. Não é? Ó, um terço, ó, de novo. Ó. F de x é igual a menos 1 mais 3, cosseno de quem? De x sobre 3, mais quem? 5π. Então, o coeficiente de x vai ser o módulo de 1/3. Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, que vai dar o quê? 6π. Tá bom? O período é 6π e a imagem é de menos 4 a 2. Bora lá? É menos 1 mais 3 cosseno de x sobre 3 mais 5π. Menos 1 mais 3. Opa. Menos 1. Menos 1 mais 3. Cosseno de quem? X sobre 3 é? É, x sobre 3. O que mais? Mais 5π. É menos ou mais? Menos 5π é? Ou é mais? Eu acho que é mais. É mais. Mais 5π. Tcharam. Olha só. Valor mínimo, menos 4. Valor máximo, quanto? 2. Olha o tamanhozão desse gráfico, ó. O período dele começa aqui, ó. Você pode olhar. Ele começou aqui, gente. Presta atenção. Aqui é porque é negativo. Foi o sentido contrário, ó. Mas se olha aqui, é o outro ponto, ó. Bem aqui, ó. O período dele é quando? Ó, 6π. Do jeito que a gente estudou. Tá ok? Beleza? Vamos lá. Tá aí, gente. Tudo bem?
Galera, e como que são os problemas associados a ele? A gente vai ter expressões, tá? Fenômenos da natureza. Lembrar que essa expressão vale tanto para o seno quanto o cosseno, tá bom, gente? A gente vai ter expressões, problemas da natureza, que vão envolver o conhecimento. Ele diz qual é o valor máximo, de quanto em quanto tempo vai se repetir. Então, você tem que entender o que é o período. Por As exemplo, se eu frequências sonoras, elas são usadas nisso aí também? não te As ouvi. frequências, as frequências sonoras. Movimento harmônico simples lá na física. É simplesmente isso aqui que eu acabei de mostrar para vocês. Vocês já viram movimento ondulatório? É exatamente isso. Já. Vocês já? Vocês estão lembrados que vocês viram isso aí, tudo, essas expressões aí? Professor, Movimento harmônico quase tudo que envolver onda vai envolver isso aí também, né? vai envolver. Justamente. Então, a gente vai ver algumas aplicações. Na próxima aula, eu prometo que eu vou trazer uma lista de questões para vocês, para a gente comentar. E vocês vão ver como isso é interessante, inclusive na física, tá? Na física, eu posso trazer um problema e uma grande dificuldade que os alunos têm é exatamente de enxergar isso que eu estou falando. No quadro, gente, é ruim. Vocês imaginam se eu estar colocando uma expressão dessa no quadro e eu ter que fazer o gráfico com auxílio de um software? Vocês estão percebendo a variação disso aqui simplesmente pelo fato de eu tirar um número e colocar outro. É muito rápido. E eu podia fazer até mais. Eu podia colocar valores aqui. Eu poderia construir, por exemplo, A cosseno de X. Ó, e vocês veriam de maneira bem simples, ó, A cosseno de X. Tá bom? Aqui. Aqui um A. Tem um local que eu coloco um- aqui, pronto, o A. Tá aqui, ó. Olha o que é que acontece com esse bendito A. Tá aqui. Olha só. Deixa eu pausar aqui. Não tô com... O A aqui vai ter essa variação. Tô querendo mostrar para vocês o quê? Não, mas aqui não é isso que eu quero. O A não foi colocado, né? A cosseno de X. A cosseno de X. Ah, meu Deus do céu. Agora, A vezes, mesmo esse A. Esse comando que eu fiz, f de x, deixa eu ver o Ctrl Z aqui, não dá não. F de x igual a quem? Cosseno de x. Tá? Não, 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 não. Eu vou dar uma olhada aqui, na próxima aula eu posso mostrar para vocês. Esse A aqui é um temporizador em que ele fica movimentando e vocês vão vendo o gráfico se movimentar. Não sei onde é que eu estou errando. Tá, ó, só tá aparecendo isso. Deixa eu apagar isso aqui. Cosseno, aqui um A. Deixa eu ver se dá certo. Não. Um A. Pois é, deixa essa função aqui. Alguém falou comigo? F de x igual a cosseno de x. Apagar. Não. Na próxima aula eu vejo tudo isso daí, tá? Não tá, não tá. Eu quero mostrar para vocês essa variação. Então, como eu disse, eu mostrar isso aqui no quadro, gente, é ruim. Vocês viram agora há pouco eu trabalhando os números e vocês conseguiram enxergar essa variação que funciona tanto para a função seno quanto para a função cosseno, tudo bem? No próximo aula eu vou trazer uma lista de questões, inclusive do Enem, para vocês verem como depois dessa aula as questões que aparentemente eram difíceis agora vai ficar bem mais simples, tá bom? Então, desejar a todos aí. Oi, estou lhe ouvindo. O assunto da prova é função seno e função cosseno, então. Ainda não é momento de falar em prova, tá? A gente vai ter ainda umas 2 semanas, né, ainda pela frente.
Deixa eu conversar aqui, deixa eu parar a gravação. Na minha